Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, agora também pelo YouTube. Você tem imagens ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Justiça e você pode participar também pelo WhatsApp 61 99975 8140. Participe. Agora 8h33. Revista Justiça. Debate. Amanhã é o dia 20, Dia Mundial da Justiça Social, uma data declarada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2007 e celebrada anualmente desde 2009 para propor a reflexão sobre a erradicação da pobreza, a promoção do trabalho decente, a igualdade de gênero e o respeito à diversidade. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a advogada, doutora em Direito, com pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos e professora de Direito Constitucional, doutora Damares Medina. Bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, Sérgio. Bom dia, é um prazer estar aqui. Também está conosco a advogada criminalista e também em Direitos Humanos, membro consultora da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB, doutora Thaís Nogueira. Bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos e todas e a todos os ouvintes da Rádio Justiça. E também fechando o nosso trio de convidadas, a doutora em Direito, presidente da Comissão da Mulher Advogada do Distrito Federal, doutora Nildete Santana. Bom dia. Bom dia, Sérgio, colegas e demais ouvintes. Será um bate-papo muito interessante. Dia Mundial da Justiça Social, doutora Damares Medina. O que podemos dizer sobre o mais importante? Direitos humanos, justiça social, qual o seu destaque inicial? Eu acredito que é importante a gente sempre destacar a dimensão indivisível dos direitos humanos, né? Porque num mundo em transformação tão rápida, o que a gente tem assistido agora de inteligência artificial e as ameaças assim, de novas ondas de desemprego em massa, e a dimensão da justiça social sempre está muito ligada às relações de trabalho, ao trabalho e como realizador da dignidade humana, né? Então, eu acho que as transformações que nós teremos nas próximas décadas e nos próximos anos, eu acho que é o que chama mais atenção, até porque uma das dimensões da justiça social são as transformações sociais e os seus reflexos, né, que elas sejam feitas de forma equânime e equitativa. Então, eu acho que isso é o que mais chama atenção, essa nova onda aí de... E para a senhora, doutora Thaís Nogueira? Bom, acho que principalmente, né, nesse Dia Mundial da Justiça Social, a gente precisa destacar também a questão da busca pela a erradicação da pobreza e da desigualdade social e a criação de oportunidades para as pessoas em busca de um trabalho digno e decente. Para a senhora, doutora Nildete Santana, o que podemos dizer sobre essa data e também acredito que o direito da mulher? Isso, a justiça social é fundamental, porque com a justiça social se busca alcançar a equidade. E a equidade perpassa por diversas perspectivas, né? A questão do trabalho, o direito do trabalho, o acesso ao trabalho, o acesso ao salário igual, o acesso a oportunidades iguais, a diversidade. Então, todas essas nuances, todas essas perspectivas vão estar contidas ali na justiça social. Vamos lá então, doutora Damares Medina, a senhora trouxe aí um bom apanhado de anotações sobre essa data tão importante e temos também o papel do STF nessa defesa da justiça social. Sim, eu acredito que o Supremo tem se notabilizado por uma pauta garantidora dos direitos das minorias, de ações afirmativas. Então, eu acho que a justiça social também passa pela justiça constitucional, pela jurisdição constitucional, e o Supremo tem feito, né, um papel relevante, salvaguardando vários direitos que, se não fossem por atuações aí no controle concentrado ou até incidental de constitucionalidade, demorariam muito mais tempo para verem garantidos aqui no Brasil, que é uma sociedade tem uma sociedade muito heterogênea, né? E o que mais podemos ter nesses pontos assim que a senhora traz para nós? Bom, eu acredito que é importante a gente lembrar a data, né? O dia 20 de fevereiro, ele marca um acidente muito trágico numa fábrica lá em Bangladesh. Então, a Organização Internacional do Trabalho escolheu essa data para lembrar e trazer à memória essas relações fragilizadas de trabalho, né? E é interessante porque
Eu até comentava com os meus alunos há um tempo atrás, a importância dos dias comemorativos, né? A gente tem Dia da Mulher Advogada, do Orgulho Gay, Dia da Consciência Negra, e essas datas são formas de trazer visibilidade para temas que muitas vezes a gente não presta atenção e negligencia, e nós vivemos assim num mundo muito paradoxal, no qual é gerada cada vez mais riqueza, né? O capitalismo ele tem se mostrado como um sistema assim muito bem sucedido na geração de riqueza, mas com uma concentração muito grande também e uma desigualdade muito grande. Então, acho que a justiça social e a importância de nós lembrarmos esse dia nos incomoda para a gente olhar para os excluídos sociais. Nem todo mundo tem trabalho, muitas pessoas ainda estão numa situação de fragilidade muito grande, então é importante que nós aqui, até do nosso local de privilégio, né, esteja debatendo isso e trazendo a conhecimento também dos ouvintes a importância de a gente ter esse exercício de alteridade e olhar para quem está do lado de lá, às vezes, numa situação assim muito mais precária, né? Então, acho muito importante. Essas datas são fundamentais mesmo, porque são símbolos, né? Sim. E a humanidade é movida por símbolos. Verdade. Vejam que quando a gente cria um símbolo, esse símbolo se perpetua pela eternidade. Então, talvez se não tivesse essa data da justiça social, a gente não tivesse aqui hoje dialogando sobre esse tema que é tão importante, tão fundamental, especialmente para as mulheres, porque o que a gente observa? A gente observa que no mercado de trabalho, a mulher ela é mais prejudicada porque ela tem um salário menor. Ela também tem especificidades por conta da sua gravidez, do seu estado biológico, muitas vezes até do seu estado TPM, estado menstrual. Então, nós temos especificidades que precisam ser observadas tanto pela legislação como pelo judiciário, porque senão não há a equidade. E a equidade, para os ouvintes que estão nos acompanhando e que não são da área jurídica, é justamente dar a cada um na medida da sua necessidade. Então, tem uma figurinha que demonstra muito bem o que é equidade. Então, a gente tem 3 crianças de tamanhos diferentes e um muro na mesma altura. Então, para o menor, a gente precisa de um caixote maior, para que ele possa ver após o muro. Para aquela criança que é alta, a gente precisa de um banquinho menor, porque ele vai ter a mesma visão do outro. Então, é por isso que muitas vezes, especialmente as mulheres negras, as pessoas que estão excluídas dessa riqueza que foi gerada pelo capitalismo, a gente precisa trazer normas específicas contemplando aqueles detalhes daquelas pessoas. Então, no ano anterior, nós tivemos diversas leis que foram promulgadas. Então, por exemplo, como a lei das atletas em estado de gravidez que vão receber bolsa. Imagina, a atleta não podia engravidar, porque ela perdia a bolsa, porque ela não podia se afastar. Então, essa é uma medida extremamente necessária e prática, né? O aluguel para as mulheres que sofrem violência doméstica e familiar. Então, quem estiver passando por isso pode buscar o Estado e a mulher vai poder sair de seu lar, da sua casa, porque vai ter assegurado um aluguel social. Então, são essas medidas, Sérgio, que a nossa sociedade precisa contemplar para que a gente possa se aproximar dessa igualdade. Doutora Thaís, vamos voltar aqui ao histórico, ao conceito dessa data. O que a senhora pode destacar? Bom, essa data, primeiro a ONU, né, por meio de uma resolução, ela definiu que era importante a gente criar. Né, ela fala, quando ela explica isso, inclusive no seu site eletrônico, né, que ela fala criar uma efeméride, né, uma data específica, um momento específico para poder lembrar dessa data. Então, em 2007, ela cria, por meio da resolução, e um ano depois, em 19 de dezembro de 2008, a OIT realmente vem criando também essa necessidade de se lembrar da data, justamente pela questão do acidente em Bangladesh, como a doutora Damares havia dito. Mas o conceito de justiça social, ele já não é de hoje, né? Então, desde o fim do século XVIII, né, houve essa construção, mas de formas diferentes, né? Quando desde a questão, passando pela questão do direito natural, da questão, nós devemos ter justiça social porque todos viemos, né, de uma mesma origem, que é Deus. Então, perpassa isso, este conceito influenciou
a encíclica Rerum Novarum, que é um documento que influenciou a consolidação da lei do trabalho do Brasil, né, a CLT. E depois de muito tempo, né, veio uma construção utilitarista, né, o Stuart Mill vai falar sobre justiça social distributiva a partir, né, do conceito do utilitarismo, mas é com John Rawls, né, na teoria de justiça, que ele vai criar os pilares para uma sociedade justa, que é a garantia das liberdades fundamentais para todos, a igualdade equitativa de oportunidades e a manutenção das desigualdades apenas para favorecer os mais desfavorecidos. Ou seja, é como a doutora Nildete explicou no desenho das crianças tentando alcançar o mesmo muro para que elas possam ver, né? Esse é o principal. Então, hoje essa teoria do John Rawls é a mais aplicada, somente no universo jurídico, né? No mundo inteiro. E quando foi criada a data, o então secretário, né, o Ban Ki-moon, eu até separei aqui a citação, que eu achei muito válido essa fala dele, na primeira comemoração, né, do Dia Mundial da Justiça Social. Ele fala assim: a justiça social é um princípio fundamental de coexistência pacífica e próspera entre as nações. Favorecemos a justiça social quando eliminamos as barreiras que as pessoas enfrentam por motivos de gênero ou relacionadas com a idade, raça, origem étnica, religião, cultura ou deficiência. E aí ele complementa: para assegurar a estabilidade e a prosperidade mundiais, temos que garantir a todos um nível de vida aceitável e a igualdade de oportunidades. Então, esse é um conceito que ele foi construído ao longo do tempo, mas ele não é um conceito estanque. A gente está todo dia construindo e tentando concretizar e efetivar esse conceito social que foi construído ao longo da nossa existência como seres humanos. Doutora Damaris, o que avançamos aqui no nosso país com a justiça social? Eu acho que a sociedade como um todo tem avançado muito, e a preocupação desses organismos multilaterais é justamente tentar estabelecer uma coesão, né? Porque muitas vezes, assim, a sociedade globalizada, nós temos países e situações em realidades muito diferentes. Então, eu gostaria, até na linha do que a Thaís falou, de ressaltar um pouco as dimensões que a Organização Internacional de Trabalho dá para a justiça social, porque eu acho que pode ajudar o ouvinte a tentar traz uma concretude maior do tema para quem está escutando. A primeira dimensão é a ideia dos direitos humanos indivisíveis, né? Nós temos os direitos econômicos, sociais e culturais, o PIDESC, e essa ideia de que não existem gerações de direitos. Você tem direito à vida, mas você tem direito à cultura, tem direito à inserção econômica numa sociedade que você precisa de dinheiro para fazer tudo na sua vida. Então, a dimensão assim que o ser humano precisa ter a liberdade como desenvolvimento. Não adianta você ter liberdade se você não consegue se inserir numa sociedade como um ser humano autônomo. O princípio da igualdade de acesso, de oportunidade de emprego, que a Idete falou tão bem, né? A questão de gênero, de raça, de cor, a preocupação de você garantir que todos tenham acessos igualitários a partir dos pontos de partida diferentes que viemos. A distribuição equitativa, que para mim também é um ponto crucial, que a gente está avançando muito, porque se a gente fala de justiça social, a gente fala sobretudo de proteção social e de seguridade social, né? Hoje em dia está em discussão no mundo inteiro a ideia do rendimento básico universal, que seria um acesso, uma renda que todo mundo teria, independentemente de estar vinculado ou não a um sistema de previdência social, está inserido no mundo de trabalho. Uma renda mínima aqui uma no renda Brasil. mínima universal. Isso está em discussão, inclusive é muito curioso, porque o Sam Altman, que é o presidente da OpenAI, que criou esse último ChatGPT, ele tem um projeto de 2016 que chama Open Research, completamente dedicado a essa ideia de rendimento único universal, porque ele já previa que a inteligência artificial poderia dizimar muitos empregos e gerar muita riqueza também. Então, ele tem esse braço de pesquisa muito interessante, que é dirigido, inclusive, por uma mulher,
que estuda, no âmbito dos Estados Unidos, aplicações de rendas básicas para mães, para gestantes, etc. e tal. Só que a gente tem que lembrar que muito antes dos Estados Unidos, dessas empresas fazerem esses experimentos, a própria Organização Internacional de Trabalho, Carmelo Mesalago, que é um grande previdenciarista, tem todo um estudo, Brasil mesmo, né? Tem toda uma teoria, uma literatura no sentido de garantir uma renda mínima universal, até porque o dinheiro assim, de quem precisa, né, para corresponder às necessidades básicas de moradia, alimentação, ele não se acumula, então ele volta para a própria economia e gira, né, a roda da economia. E, por fim, a quarta dimensão são transições justas. O que são transições justas? Elas dialogam justamente com essas revoluções que acontecem no âmbito da sociedade, globalização, inteligência artificial, garantir que os ganhos trazidos por essas revoluções se revertam também em ganhos para a sociedade, não em perdas, né? E que eles possam ser distribuídos de formas mais equitativas. E no âmbito da justiça, sobretudo da jurisdição constitucional, eu acredito que seja importante destacar a dimensão da justiça distributiva, né? A ética da justiça distributiva e que diz respeito... O que é a justiça distributiva? Então, é uma ética de quem tem o quê. Né? Na verdade, não basta gerar, não basta acumular, a gente tem que dialogar a respeito do que é feito com essa riqueza, né? Distribuição, equidade. Então, acho que é uma justiça voltada para a realidade social, né? Numa dimensão assim, muito interessante que tem tudo a ver com a justiça social. Doutora Damares, doutora Nildete agora. Vamos falar sobre o direito da mulher. Ao longo dos anos, a senhora como estudiosa no assunto, temos justiça social também para as mulheres? Então, Sérgio, nós estamos caminhando, né? A passos largos, mas a verdade é que o caminho é longo. Então, se a gente for buscar Hannah Arendt, por exemplo, ela vai dizer que direitos humanos é o direito a ter direitos. E o que isso tem a ver com o universo feminino? Significa que durante tanto tempo nós ficamos em casa apenas cuidando dos espaços privados e agora quando a gente põe definitivamente o pé nos espaços públicos, a gente tanto sofre resistência de muitos homens, né, em função da nossa cultura machista, da sociedade patriarcal, mas também a gente sofre resistência nossa também, porque nós também não estávamos acostumadas. Então, às vezes, eu vou fazer um parênteses aqui, uma reflexão e uma provocação de dizer o seguinte, às vezes alguns colegas dizem assim, mas como a mulher é machista? Claro, todas nós e todos nós somos machistas porque fomos criados num ambiente machista. Mas cabe a nós desconstruir essa cultura machista e construir uma outra perspectiva. E uma outra perspectiva de igualdade, de direito de oportunidade. Então, como disse a doutora Damares, ela diz, olha, não adianta dizer que você tem liberdade, mas você tem liberdade para quê? Você tem liberdade para estudar? Você tem liberdade para realmente concorrer de forma igual? Então, uma outra provocação que eu deixo aqui, hoje eu estou provocativa, né, gente? Segunda-feira tem que provocar. Muito bom. Então, outra provocação que eu deixo aqui é o seguinte, a meritocracia. Então, a minha filha, por exemplo, ela tem muita facilidade em idiomas. E com 14 anos, ela já falava 4 idiomas. Portanto, ela era uma poliglota. Mas eu podia, né, custear todas as despesas para que ela estudasse. E um outro idioma ela aprendeu por ela mesma. Então, eu não podia comparar a minha filha com uma outra criança, por exemplo, que mora num lugar que não tem oportunidades. Então, como que eu vou pegar essas duas crianças e dizer que elas tiveram a mesma oportunidade? Cada pessoa tem sua experiência de vida e isso passa muito pela mulher. Nós fomos criadas para dizer, olha, o irmão está mexendo com você, sai daí, deixa ele. E para o filho, o que é que se diz? Nada. Deixa ele lutar pelo espaço dele. Qual é o brinquedo que a mulher tem? Qual é o brinquedo que a criança do sexo feminino tem? Uma boneca. Sempre é o brinquedo de cuidado. É o brinquedo de cuidado. É o brinquedo de cuidar de outra pessoa, é o brinquedo de cuidar da casa, é o brinquedo de cuidar dos pais, de respeitar. Qual é o brinquedo do menino? É um avião, é um carro. Então, toda essa perspectiva, desde lá, a sua mais terna infância, vai certamente te influenciar no seu dia a dia, na sua vida. Então, acho que foi você, Sérgio, que falou das barreiras, as mulheres enfrentam uma corrida de obstáculos e os homens enfrentam uma corrida normal. Então, o homem entra no elevador e sobe. E a gente vai pela escada
com diversas mochilas cheias de pedras que a gente tem que efetivamente largar pelo caminho, porque senão a gente não consegue chegar. Então, essa busca da justiça social passa também por essa perspectiva. E é por isso que é tão importante trazer normativos que contemplem essa realidade feminina, que é completamente diferente da realidade masculina. E antes de passar para outra colega, eu quero dizer o seguinte, que quando a gente fala sobre isso, a gente não está combatendo os homens, a gente está combatendo o machismo, e é isso que é importante. E o machismo faz mal para a sociedade, não faz mal somente para as mulheres, faz mal também para os homens. Isso tanto é verdade que eu vou trazer um exemplo que é, assim, absolutamente translúcido, né, de tão claro, que é: muitas vezes o homem pratica violência contra a mulher, ele tira a vida da mulher e depois ele tira a própria vida. Veja como o machismo afeta a todos, nem o próprio homem machista consegue carregar esse peso que é tão ultrapassado, que não deveria ser mais aplicado. Mas a gente precisa trabalhar com datas comemorativas, com símbolos sociais, para que a gente consiga vencer essas etapas e que, de fato, a gente consiga alcançar uma igualdade de oportunidades. E a educação também é muito importante com relação a isso. Está bem provocativa hoje, né, doutora Nildete? Não é? E a doutora Thaís, o que pode provocar mais ou pode responder às provocações feitas pela doutora Nildete? Não, eu acho muito válido trazer a pauta feminina para a questão de justiça social também, porque todo dia, né, inclusive nós, mulheres advogadas, nós enfrentamos todo dia, né, essa barreira, né, essa subida de escada com pedras, né, nos tribunais, até entre próprios colegas, né. Eu lembro, inclusive, algumas vezes quando se discutiu a lei Júlia Matos, nossos próprios colegas advogados considerando, entre aspas, né, uma vantagem que as mulheres advogadas gestantes teriam, inclusive, para ter clientes, porque seria muito mais cômodo. Eu ouvi isso de colegas, inclusive. É muito mais fácil contratar uma mulher que está perto de ficar grávida ou em vias de ter a criança por conta da suspensão dos prazos, né? Seria uma estratégia, essa, vamos dizer, entre aspas, vantagem que nós teríamos, poderia ser usada como uma estratégia de defesa, né? Inclusive criminal, né? Como eu sou criminalista, eu ouvi de muitos colegas criminalistas que essa seria uma vantagem da defesa criminal feita por mulheres, né? Então, não é uma vantagem, né? Estar grávida é um período mais sensível da vida de uma mulher. Como é que eles podem falar que nós estamos em vantagem? Né? O período que a mulher está mais vulnerável de tudo, são os hormônios alterados, a gente se preocupa até como a gente vai andar na rua para não tropeçar por causa da criança, e como é que isso está em vantagem, né? Essa provocação que a Nildete faz é muito importante, e a gente precisa lembrar todo dia quem somos, porque estamos aqui como mulheres. Mas também eu acho muito importante, né, saindo da pauta feminina, a gente falar hoje em dia, né, com esse avanço da pauta do ESG, né, do ambiental, governança e social, é muito importante a gente falar da justiça socioambiental, né, também garantir um meio ambiente equilibrado, com educação ambiental, garantir também que essa justiça socioambiental seja feita, ou seja, pessoas nas cidades têm circunstâncias de meio ambiente diferentes que as pessoas que estão aqui, né, vamos dizer, no nosso maior bioma, né, a floresta amazônica. É completamente diferente a distribuição de renda nas cidades e nas florestas. E também o fator clima contribui muito para que essa questão da desigualdade social entre pessoas que moram na cidade e nas florestas seja colocada em xeque e botada na balança. Então, é muito importante a gente falar dessa justiça socioambiental que realmente está virando pauta. O Brasil é pautado sempre internacionalmente por essa questão do nosso estresse climático, né, com a questão da floresta. Então, acho importante também a gente pautar isso.
Doutora Damares, ainda na seara das provocações, o que a senhora pode acrescentar, eu comentar? ri aqui quando a Thaís comentou, porque realmente assim, as narrativas da masculinidade hegemônica, elas são muito limitadas, né? Porque no mundo inteiro, um dos desafios da empregabilidade da mulher é a gravidez, né? É o exercício do seu direito reprodutivo, que não é dela, é de toda a humanidade, né? Então, só para falar assim, que a gravidez vai ser considerada uma vantagem competitiva, a pessoa tem que ser muito assim, criativa, né? Mas eu acho que é importante a gente situar essa questão de gênero como uma pauta da sociedade, porque não é uma pauta do feminismo. A igualdade, a diversidade, a inclusão, ela é uma pauta da sociedade. Mais da metade da população brasileira é mulher. E quando a gente fala de justiça social, a agenda central da justiça social é o trabalho decente, é o trabalho digno. E ele se assenta em um tripé, que é o trabalho decente, oportunidade de emprego e proteção social. E isso tem tudo a ver com o papel da mulher na sociedade. O último Prêmio Nobel de Economia foi concedido pela primeira vez a uma mulher solo, né, que chama Claudia Goldin. E a pesquisa dela é justamente baseada nos porquês do gap salarial entre mulheres e homens no mercado de trabalho. E ela estudou durante 3 décadas nos Estados Unidos, com dados empíricos muito consistentes, o porquê desse descolamento salarial, que é uma questão central do trabalho decente, né? Pessoas que exercem a mesma função, mas recebem menos em razão do seu sexo, em razão do seu gênero, né? Então, a Claudia Goldin, ela conclui que no início de sua das carreiras, homens e mulheres partem de posições semelhantes, né? Eles se formam e ganham basicamente o mesmo. No decorrer da vida profissional, o homem ele vai crescendo e a mulher vai ficando cada vez mais para trás. E nos estudos que ela trouxe, que foi até laureados com o Prêmio Nobel, ela chega à conclusão de que a economia do cuidado, que tanto a Nilde falou, faz com que, no decorrer da trajetória profissional, a mulher ela seja cada vez mais prejudicada, porque ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela cuida muitas vezes dos pais idosos, ela cuida do marido, e por mais que a gente avance na concepção de que os deveres do cuidado, eles têm que ser compartilhados, ainda existe um descolamento muito grande no que diz respeito a essa dimensão dentro de casa, né, nos espaços dentro de casa. E é importante, inclusive, destacar que o Supremo tem agora na sua pauta de julgamento, né, foram feitas as sustentações orais, a questão da licença paternidade, que busca justamente estender aos pais a mesma licença gestante, né, que a mãe tem, para que os cuidados com o bebê recém-nascido possam ser compartilhados entre pais e mães, né? Daqui a pouco vamos falar mais sobre esse tema. Agora, 9 horas em ponto, vamos fazer um intervalo aqui no nosso debate. Você, ouvinte, pode participar pelo 61 99975 8140. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a segunda parte do nosso debate aqui na Rádio Justiça 9/4. Revista Justiça. Debate. Dia Mundial da Justiça Social, data celebrada amanhã. Estamos com as nossas convidadas aqui, doutora Damares Medina, ela que é advogada, doutora em Direito, com pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos e professora de Direito Constitucional. A doutora Damares está aqui à minha direita. Temos também a doutora em Direito e também presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Distrito Federal, doutora Nildete Santana, que está ali um pouco mais à minha esquerda. E aqui à minha esquerda totalmente, advogada criminalista em Direitos Humanos e membro consultora da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB, doutora Thaís Nogueira. Estou falando de direita e esquerda, principalmente para você que está nos acompanhando pelo YouTube, e você também é o nosso convidado. Nos acompanhe lá no YouTube da Rádio e TV Justiça. Doutora Thaís, vamos falar de números então, o que temos de importância nessa questão da justiça social. Sei que a senhora fez um levantamento sobre citação da palavra, do termo justiça social aqui no Brasil. Sim, para o debate de hoje, né, eu fui lá no site de legislação do Planalto
isso qualquer um pode fazer, né? Enfim, legislação.planalto.gov.br, e tem uma pesquisa de legislação. E aí você coloca o termo que você gostaria de ver, né, inserido na legislação. E aí eu fiz, né? Ontem, falei assim, não, quantas vezes justiça social aparece no ordenamento jurídico brasileiro entre leis vigentes ou com não revogação expressa, né? Então, até contando com a Constituição, pelo artigo 170 da Constituição, quando fala que a ordem econômica do Brasil será, né, conforme os ditames da justiça social, pautada por vários princípios, né, são citados em incisos, mas com a Constituição, o Brasil cita em suas leis o termo justiça social 16 vezes. Né? A primeira vez com o Estatuto da Terra, em 1964, apontando a reforma agrária como ela precisa atender os fins da justiça social. E, por último, inclusive, foi uma estrutura de cargo de uma secretaria do Ministério da Fazenda, que é a Secretaria de Reformas Econômicas, fala que uma das funções dessa secretaria dentro do Ministério da Fazenda é propor, formular, acompanhar propostas de reformas econômicas visando promover a eficiência econômica e a justiça social. Nos tratados nos quais o Brasil assinou, seja por forma multilateral ou bilateral, o Brasil são citadas 14 vezes o termo justiça social, né? Desde o Tratado de Formação do Mercosul, a Declaração de Países de Língua Portuguesa e por aí vai. Outro dado importante que é atual, né? Enfim, desde setembro do ano passado, houve o lançamento do relatório Luz sobre a Agenda 2030, né? A Agenda 2030 dos Princípios Orientadores do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Aquela agenda de 17 princípios da ODS que os estados se comprometem num grande pacto global a cumprir, né? O Brasil faz parte desse pacto global. Então, esse relatório foi lançado em setembro do ano passado. Inclusive, teve uma cerimônia no Planalto para esse relatório. A gente já está na 7ª edição desse relatório. E os dados, infelizmente, no Brasil não são bons, né? Que das 102 metas dentro desses princípios orientadores do desenvolvimento social, o Brasil não cumpriu, né? Está em retrocesso, como eles dizem, 60,35, né? Então, é um dado grave, considero grave da gente não conseguir cumprir esses pactos globais que fala a gente no sentido de país, Brasil, né? Representados pelo presidente, enfim, da gente não conseguir cumprir esses pactos, eu considero muito grave. Inclusive num país, né, quando a gente fala de justiça social, não tem como não falar de trabalho decente, sendo o último país no mundo a ter abolido a escravidão, né? Então, esse é um dado acessível, se colocar no Google, quem tiver curiosidade, Relatório Luz 2023, já vai aparecer o PDF, bem tranquilo, e tá lá todos os princípios nos quais são críticos de que o Brasil não atendeu. Então, Sérgio, Damares, Nildete e todos os ouvintes, os telespectadores, se quiserem ver, né, quais são os pontos que realmente o Brasil não atingiu, estão todos lá, que são pontos bem críticos. Doutora Nildete, vamos falar de leis de proteção à mulher. A senhora também fez um levantamento aí sobre a produção, né, legislativa sobre isso, decisões do Supremo também? Então, Sérgio, no ano anterior, 2023, nós tivemos diversas leis, né, que trouxeram essa perspectiva de equidade para as mulheres, que é justamente na tentativa de resolver algumas situações fáticas que ocorrem no Brasil. Eu vou destacar aqui 2 delas, porque são muitas, mas eu vou destacar a questão da Lei 14.611, da igualdade salarial. Imagine que a gente está em 23, no século 21, e a gente precisa de uma lei específica para dizer que as mulheres devem ser remuneradas igualmente quando desenvolvem trabalho idêntico. A Constituição já prevê isso, né? Mas precisamos de uma lei.
Exatamente. E precisamos de uma lei, e ainda os especialistas, como eu em direito do trabalho, a gente ainda diz que a lei é imperfeita, porque sempre há uma busca de se burlar a legislação. Né? Então, mas essa lei, ela vem favorecer a mulher porque ela é mais específica do que a própria Constituição ou do que a CLT, que também já fala sobre esse tema, né? E a outra perspectiva é uma coisa mais voltada para nós, né, da advocacia, que é a Lei 14.612, que é a lei do assédio, contra o assédio na área da advocacia, que foi encampada pela doutora Cristiane Damasceno e conseguiu um recorde, que aprovou a lei em 45 dias. Essa lei, Sérgio, ela torna infração ético-disciplinar o assédio e a discriminação sexual. É importante dizer que o assédio ocorre com mulheres e com homens, né? Não somente com mulheres. Ah, para que proteger tanto as mulheres? A lei não protege somente as mulheres, ela protege mulheres e homens. E a gente observa nas nossas pesquisas e nas nossas atuações junto ao AB, e especialmente por conta das denúncias, quem sofre mais assédio não é diferente de todo o universo do trabalho. Quem sofre mais assédio é a mulher jovem e a mulher negra. Então, essas pessoas são mais comumente assediadas. E por que elas são mais comumente assediadas? Porque ela tem mais marcadores sociais em desfavor daquela pessoa. Então, a sociedade, nós sabemos que muitas vezes a sociedade pode ser racista, pode ser machista, então, e essa questão social também, da questão econômica, voltado para a questão econômica. Uma pessoa que tem uma estabilidade econômica, ela geralmente não se submete a um assédio no ambiente de trabalho, porque ela não precisa do trabalho para sobreviver. E uma pessoa que tem uma condição social inferior economicamente, ela vai pensar duas vezes antes de deixar o trabalho ou antes de denunciar o assédio, porque ela tem receio de ficar marcada, tem receio de ser demitida, tem receio de não conseguir um outro emprego e ela pensa, como que eu vou sobreviver durante todo esse tempo? Então é importante dizer que essa pauta é uma pauta, inclusive, mundial, né? A gente tem a Organização Internacional do Trabalho, OIT, com uma convenção importante, 190, que infelizmente ainda não foi ratificada pelo Brasil, mas que o governo atual, ano passado, disse que vai trabalhar nesse sentido, porque essa convenção, ela amplia o conceito de assédio e ela amplia também o ambiente de assédio. Então, é importante dizer que todas essas normas, Sérgio, especialmente essas duas que eu coloquei aqui, elas vão trazer a mulher tanto para uma conscientização de que ela tem direito a ter salário igual ao homem, se desenvolve um trabalho idêntico, como ela também vai dizer, poxa, eu tenho uma proteção, então eu não vou mais me permitir ser assediado. E é importante falar sobre esse tema porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é assédio. O que é assédio, afinal de contas? Eu estou sendo assediado, é uma brincadeira sem graça, é uma paquera. Então é preciso esclarecer, lançar luzes sobre esses temas para que as pessoas entendam que essa prática é uma prática nefasta, e inclusive quando é um assédio sexual é um crime, né? E deve ser denunciado sempre. Vamos lá, doutora Damares. Temos essa situação toda já citadas pela doutora Thais, a doutora Nildete. E o que pensamos, né? A Constituição veio, é um texto perfeito, mas temos que fazer os ajustes para trazer justiça social ainda. O que faltou para o legislador ter uma Constituição que não deixasse tantas brechas? Eu acredito que não seja falta. A Constituição é um projeto em constante realização. E daí o papel fundamental do Supremo Tribunal Federal. Eu chamaria atenção até para uma pauta, eventualmente, de agenda, de pesquisa futura, a noção da composição do Supremo voltada também para os direitos do trabalho. Nós tínhamos, historicamente, 2 ministros oriundos da Justiça do Trabalho, que era o ministro Marco Aurélio e a ministra Rosa Weber. Ano passado, inclusive, no dia 2 de março, o Supremo fez um evento comemorativo, um seminário em memória, em atenção ao Dia da Justiça Social, com o presidente do TST e a ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. E
a mim toca a ideia e a curiosidade de imaginar como um tribunal que não tem tradicionalmente, assim, um dos seus integrantes vindo da Justiça do Trabalho, vai ter a mesma sensibilidade para julgar temas que são afetos às transformações das relações de trabalho, né? Porque quando a gente falava da quarta dimensão, que são as transições justas, né? A Thaís falou muito bem da transição ambiental, nós temos a globalização, transformações tecnológicas, transições demográficas, né? Nós lidamos com uma população envelhecida, que vai envelhecer cada vez mais, e aí nós temos problemas, né? Déficits de seguridade social, de previdência social. Então, a pauta da Constituição e a pauta da jurisdição constitucional também é uma pauta de justiça social naquela dimensão até distributiva, né? Então, a minha preocupação e o meu desejo, né, é ver que o Supremo, mesmo, né, sem ter ministros oriundos do Tribunal Superior do Trabalho ou da Justiça do Trabalho, continue com essa sensibilidade para julgar temas voltados ao trabalhador. Agora está na pauta também a questão da plataformização da economia, né, das relações de trabalho. Então, eu acho que não se trata de falhas constitucionais. A Constituição é um projeto aberto, nós temos um sentido de concretização. O desafio é muito grande, porque o Brasil se insere numa agenda de crise global, de 2 guerras ainda instauradas, né, em pleno século XXI. Então, na verdade, eu acho que cada um de nós também tem um papel de vigilância, né, de ver como que esses direitos são concretizados, e eu acho que esse debate faz parte, inclusive, dessa constante vigilância. E a pauta indígena, doutora Thaís? O que podemos dizer para o nosso ouvinte nesse contexto da justiça social? Tivemos até recentemente missões, né, promovidas pelo STF para ver a desintrusão de áreas indígenas. Essa é a busca também pela justiça social. O que mais podemos acrescentar? Sim, quanto à questão indígena, só também geralmente eles... uma vez, quando eu era advogada do Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, é curioso, né, o uso da palavra missão também, né? Para uma questão de justiça, os indígenas pedem a gente que a gente não use a palavra missão quando vai ter alguma espécie de agenda relacionada à justiça. Eu lembrei, né? Você falou missão. E aí eles falam, olha, a gente prefere que não use, porque lembra toda a questão das missões cristãs de catequização, né? A força dos indígenas. Então, eles pedem para a gente usar o termo agenda, compromisso e tudo mais. Mas voltando à questão da justiça social com a questão dos povos indígenas, tem se avançado ainda bem, muito, né? Eu acho que tem sido uma correção histórica, né? Existe o marco temporal, né? Embora a lei, né, promulgada pelo Rodrigo Pacheco, né, que está em pauta, em discussão, contrariando a decisão do Supremo, mas hoje, né, até também a justiça social no âmbito dos concursos, né, a CNU no concurso da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, prevê vagas, né, 30% das suas vagas para pessoas de povos indígenas, né, uma questão também de distribuição, né, como o John Rawls fala, né, mas, né, desigualdade com o fim de distribuir, né, de equalizar a questão da justiça. As desintrusões das terras indígenas é um momento importante também, porque uma coisa que, né, vamos dizer assim, os brancos, né, e aqui eu me incluo, né, pessoa branca, não consegue entender a relação do indígena com o seu ambiente, com a sua terra. Ele é aquele ambiente. Ele não só faz parte da natureza, ele é a própria natureza. Então, para eles é muito importante que a sua terra seja preservada. É a questão da justiça, volto a falar, da justiça socioambiental, né? O povo indígena se entende como parte daquele ambiente, daquela terra, daquele chão. Então, quando se fala, né, perpetuado muita terra para pouco índio, a gente já ouviu isso muitas vezes, né? Inclusive no governo anterior a gente ouviu isso bastante do mandatário principal. Não é muita terra para pouco índio, né? Tá havendo pouca terra para o respeito à cultura indígena. Então, a gente precisa pensar
é que justiça social também, ela não só atinge, né, a questão do trabalho, mas também a questão de todos os povos indígenas, a questão dos quilombolas, né, povos de comunidades tradicionais, né, o Supremo, né, decidiu a questão da posse e propriedade, que eu considero uma justa, né, uma decisão muito acertada. E também a questão, né, LGBT, a questão racial, a gente precisa sempre pautar, né, as medidas, o governo precisa pautar as medidas que eles vão tomar de acordo com essa intersecção, né, não só, desculpa, da justiça, do feminismo, mas da justiça social como um todo, né. E outro dado também importante, né, que por conta do relatório Luz, né, dessa constatação desastrosa, o Brasil vai começar, por meio do IBGE, vai começar discussões a serem desenvolvidas para o Brasil atingir uma meta adequada dos princípios da ODS, né? Começou essa discussão no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 7 de fevereiro, né, desse ano. Tem pouco tempo, eles começaram já um grupo de trabalho para reverter esse quadro, né? Então, eu acho que a gente tem tudo para caminhar, né? É uma questão dos indígenas. Ter um próprio ministério é uma questão de reparação histórica, como eles falam, né? Nunca mais um Brasil sem nós. E acho que a tendência é só aumentar essa participação. Doutora Nildete, e a pauta LGBTQIA+, o que podemos acrescentar também? Porque envolve também as mulheres, as pessoas como um todo. Sim, é verdade. Vou só retomar um pouquinho da parte que a doutora Damares comentou, que é sobre a questão constitucional, né? Na elaboração da Constituição, nós tivemos apenas 24 mulheres que participaram da Constituição, a chamada Bancada do Batom. E elas construíram uma carta, um projeto, e elas conseguiram aprovar 80% desse projeto. E praticamente todo ele está voltado às questões sociais, de inclusão, de participação e sobre as questões de gênero, voltada para essa perspectiva de creche, de cuidados, que antes não se tinha. Então, Sérgio, veja como é fundamental a inclusão de todos. Porque se a gente não tem mulheres participando do projeto, se a gente não tem indígenas e se a gente não tem pessoas, né, LGBTQIA+, essas pautas não vêm à tona. Não vem à tona. Então, como é importante traduzir essa diversidade brasileira nos centros de poder e decisão. E aí eu volto para a pergunta que você fez, essa pauta é uma pauta muito cara também para as mulheres, porque esse preconceito que é direcionado às mulheres é também direcionado a essa população, só que de forma ainda mais violenta, né? Ainda mais nociva. E essas pessoas estão todas abrangidas, todos nós e todos eles, abrangidos dentro desse grande guarda-chuva que são os direitos humanos. Então é preciso reconhecer e praticar a igualdade. Todos somos seres humanos e todos temos direitos. Então, a maioria tem direito, mas a minoria também tem direito. Tem direito a essa vivência e não somente a uma sobrevivência. É preciso construir espaços públicos, é preciso construir políticas públicas para inserir e para manter essas pessoas num patamar social digno, né? Que é a dignidade humana para todos nós. Doutora Damares, justiça social é um tema muito amplo e as pessoas que estão ouvindo a gente perguntam, mas como é que eu faço para ter acesso a essa justiça social? O que podemos dizer para o nosso ouvinte, dependendo da faixa dessa pessoa, da classe, o que ela faz, o que podemos dizer? Eu acredito que o Estado ele tem desenvolvido várias políticas públicas de inclusão, de assistência social também. Então, eu acredito também que seja importante a gente destacar um conceito que foi, inclusive, objeto do pós-doc do Saul Tourinho Leal, que é o conceito de resiliência constitucional. Quando a gente fala de justiça social e todas essas dimensões, a gente enfoca no âmbito das transformações globais. Um dos objetivos que está lá na declaração da Organização Internacional do Trabalho é construir sociedades resilientes,
para que nós possamos, né, ser capazes de fazer face a todas essas mudanças. Na perspectiva das transformações tecnológicas, nós temos o surgimento de entidades, né, big techs, que estão acima dos estados, que escapam a formas tradicionais de regulação. Então, eu acredito assim, que às vezes até o indivíduo se sinta numa posição de um certo abandono, né, de isolação, porque é um mundo muito cambiante, uma transformação muito acelerada, mas eu acredito que existem instituições como a Defensoria Pública, o Ministério Público, que estão abertos a dar essa assistência. Nós temos também os juizados especiais no âmbito do judiciário, propriamente dito, né? Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele tem se aberto para a sociedade de uma forma muito ativa, né? O plenário virtual é uma forma de, ainda que com limitações, permitir que advogados de todo o Brasil possam participar da jurisdição constitucional, ampliando e pluralizando o debate. Nós temos também uma ferramenta de inteligência artificial que o Supremo usa, que eu acho muito interessante. A Thaís chegou a falar da Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a Agenda 2030, que tem os objetivos, né? O objetivo número 5 é a igualdade de gênero, o objetivo número 8 é a diminuição das desigualdades sociais, e o Supremo tem uma ferramenta que chama RAFA, que classifica todas as ações que já chegam no tribunal a partir desses objetivos da Agenda Sustentável da ONU, que é muito legal, porque é uma sinalização para a sociedade que o Supremo está atento a essa agenda de justiça social. Eu gosto muito de citar a Conceição Evaristo, quando ela diz que tudo que é nomeado existe. Então, eu acho que o fato de o Supremo ter essa etiqueta, ter essa classificação, é uma forma de ele mostrar para a sociedade que ele está atento a essa necessidade de justiça social como uma das razões fundantes da própria jurisdição constitucional. Então, trazendo aqui esse conceito de constituição resiliente, que o Saul trabalha tão brilhantemente, que nós possamos também, nessa dimensão de justiça social, ser uma sociedade resiliente para atravessar aí mais essas ondas de transformações que estão vindo pela frente cada vez mais rápidas, né? Não tem como não lembrar do livro Direito à Felicidade, né, do Dr. Saul. Principalmente, olha que interessante essa colocação, né? Porque há 2 semanas atrás o Supremo julgou aquela questão do casamento, né? Do regime obrigatório de separação de bens. E o voto do ministro Fachin foi lapidário e tão bonito no sentido de que todos nós temos direito de buscar a felicidade, independentemente da idade que nós temos e da forma que a gente quiser. Então, quando a gente fala de justiça social, fala de igualdade, equanimidade, a gente está falando de felicidade também, né? Não basta existir. Quando eu falei a questão da liberdade como desenvolvimento, é, na verdade, um conceito desenvolvido pelo Amartya Sen, que foi laureado o Prêmio Nobel, né? E que destaca essa dimensão, né? Você é livre, mas você tem que ter as ferramentas e todo o aparato para exercer essa liberdade, para buscar a sua felicidade. O Saul também trabalha esse conceito de uma forma muito brilhante. Doutora Thaís, e o direito penal? O que temos também que precisamos avançar para trazer justamente a justiça social? Bom, em matéria de direito penal é um ponto bem crítico, né? Porque as pessoas primeiro consideram quando a pessoa vai presa, né? Que ela não tem a menor dignidade. Ela não tem... Enfim, ela está lá, ela precisa ser colocada numa... né? Até o ministro uma vez usou uma masmorra e ser esquecida. Quando a questão de justiça social no direito penal, a gente fala também de criar condições para que essa pessoa, depois de cumprida a pena, sim, ela errou, foi julgada, o julgamento transitou em julgado, ou seja, ela, né, a sentença definitiva condenando, então vai cumprir sua pena. A partir disso, no cumprimento de sua pena, ela precisa criar condições para quando ela voltar à sociedade, ela ter condições dignas de trabalho, de vivência, né? Conseguir dar dignidade para si e para sua família, né? Muitas, né, casos que muitas vezes ficam aqui fora, né? Esperando que essa pessoa seja liberta e muitas vezes também passando por penúrias, né? Então, no direito penal, a gente precisa... quanto à justiça social, primeira coisa, entender que o cumprimento de pena é uma fase da pessoa, né? Ela errou, ela está ali sendo julgada pelo seu erro, está
pagando pelos seus erros e não é por isso, ela não é menos humana do que nós que estamos aqui vivendo nossa liberdade. Né? A outra questão eu acho muito importante, né? Teve um julgamento que eu achei uma decisão muito acertada. É um caso de um detento. Ele prestou concurso público e passou. E a vaga dele está garantida até o fim do cumprimento da pena, né? Uma decisão acertada do Supremo, acredito, porque, né, ele está buscando melhorias de condições de vida. Então, a justiça social no direito penal passa pelo entendimento de que a pena, né, ele está ali para cumprir sua pena e para depois voltar à sociedade, né, vamos dizer assim, como é que vamos usar a melhor palavra, né? Voltar à sociedade tendo condições dignas para que possa voltar a exercer suas funções, né? Que foram interrompidas pela pena. Me permite só acrescentar aqui a colocação da Thaís, 2 precedentes lapidares do Supremo Tribunal Federal que fazem muito bem essa junção entre justiça social e direito penal, que foi a DPF 347 da relatoria do ministro Roberto Barroso, que declarou o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, que é um paradigma de todo mundo que estuda direito penal no Brasil. E a outra decisão que eu acho assim muito tocante, que é o HC coletivo, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que determinou a substituição das prisões preventivas por prisões domiciliares de todas as mães gestantes de filhos de até 12 anos de idade. Foi uma iniciativa do Núcleo de Direitos Humanos, do Centro de Direitos Humanos da FGV lá de São Paulo, CADU, capitaneada pela advogada Heloísa Machado, e que é um marco, né, no sistema de garantias e de gênero também no sistema carcerário brasileiro. Então, é o HC até 143-641. Então, esses 2 precedentes colocam, de fato, o Supremo muito sintonizado com essa agenda dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, mesmo consciente das limitações que uma sociedade como a brasileira acaba impondo, mas mostra a sensibilidade do tribunal para essas interseções, né? Doutora Nildete, ainda há algo a acrescentar também nesse ponto de vista criminal? Veja, Sérgio, eu gostaria de acrescentar com relação à Agenda 2030, que é do Objetivo 5, né, que trata sobre a perspectiva de gênero e de igualdade de gênero e de participação feminina nos centros de poder e decisão. Como eu falei na vez anterior sobre a participação, esse é um ponto fundamental, embora seja uma norma que o Brasil ratificou, que o Brasil adotou, mas a gente precisa ainda caminhar, porque do jeito que a gente está, a gente não vai cumprir quase nada do que foi estabelecido na Agenda 2030, no Objetivo 5. Então, é preciso dizer que ainda há tempo, que a gente pode sim se esforçar e que a gente pode realizar muita coisa. O Brasil é o antepenúltimo país na América Latina na colocação de participação feminina na política. Então, a gente precisa avançar. No mundo, a gente está 163, 164, quando existem 194 países. Então, a situação do país é muito ruim, é muito dramática. Então, a gente precisa dar passos largos para que a gente consiga cumprir alguns dos objetivos, das metas que estão traçadas no Objetivo 5, que é da perspectiva da mulher e da participação de poder delas, nossos. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado, mas quero partir para as considerações finais desse assunto tão importante, Dia Mundial da Justiça. Começo então com a doutora Thaís Nogueira, advogada criminalista e também em Direitos Humanos, membro consultora da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB. Doutora Thaís, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e as suas considerações finais. Bom, eu queria dizer a todos, né, que estão nos ouvindo e nos vendo, que o papel da busca pela justiça social, ela é diária e ela é de todos nós. Não é só do governo, não é só, né, dos advogados, dos juízes, dos promotores. Ela é uma construção coletiva do que a gente chama também de democracia participativa. Todos nós devemos
buscar a justiça social. Vocês, né, vocês, e aqui eu me incluo também, que votam nos seus representantes, devem solicitar a cada um deles quais são as ações dele em busca da dignidade de todos nós por meio da justiça social. Então, é importante que a gente tenha essa ciência de que nós somos parte dessa conjuntura política, né? O que fazemos ou o que deixamos de fazer, ela reflete drasticamente no que estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. Muito obrigada. Agradeço também a doutora Damares Medina, ela que é advogada, doutora em Direito, com pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos, professora de Direito Constitucional. Obrigado por estar conosco aqui. Eu que agradeço, Sérgio, o convite, agradeço a Thaís, a Nildete e os ouvintes. Foi um prazer debater aqui nessa segunda-feira de manhã um tema tão interessante e caro a todos nós. Muito obrigada. Também agradeço a doutora Nildete Santana, doutora em Direito, presidente da Comissão da Mulher Advogada do Distrito Federal, doutora Nildete. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio, por mais um convite. Quero agradecer aqui, foi ótimo esse diálogo bem feminino, né, com a doutora Damares, com a doutora Thaís, com um tema tão importante como a justiça social. E dizer, Sérgio, aqui parafraseando a Angela Davis, dizer que nós não temos outro caminho a não ser o otimismo, que o otimismo é essencial nessas pautas e que a justiça social não é algo que atinge somente mulheres e homens ou os menos favorecidos. A justiça social deve ser um caminho que todos devem trilhar e todos devem tentar alcançar, porque não só o governo, o legislativo, o judiciário, mas cada cidadão, cada membro da sociedade deve trabalhar para que a justiça social seja alcançada. Muito obrigada. Nós que agradecemos às nossas convidadas. Dia Mundial da Justiça Social, a data é celebrada amanhã. Agora, 9h36, vamos fazer um intervalo no Revista Justiça, porque na volta vamos saber a agenda do Judiciário Brasileiro com a pauta do Supremo Tribunal Federal, com a nossa convidada, a consultora jurídica da Rádio TV Justiça, Gisele Reis. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça.